Meu irmão, eu e você vivemos na geração onde o índice de divórcios cresce absurdamente. Você já parou para pensar o porquê tantos homens vêm desistindo de suas famílias? Você já pensou em desistir da sua família ou está acontecendo um processo como esse na sua casa agora? Eu quero te dizer que eu encontrei na Bíblia algumas referências que apontam para onde tudo isso começa, para um lugar que você deve preservar. Eu quero te dizer que eu encontrei na Bíblia referências que apontam para onde isso começa. Uma coisa que você precisa proteger, que vai consequentemente proteger a sua família. Todo homem poderia ter acesso a essa informação e com certeza nós teríamos famílias mais saudáveis. Eu sou Alan Zecchini e esse aqui é o canal Homem de Família. Vem comigo que nós vamos estudar isso junto. Eu vou ler para você algo que está no livro de Jó. Talvez você conheça a história de Jó apenas pelo sofrimento, grande sofrimento que ele passou, pela grande paciência que ele teve, por ter guardado o seu coração. Mas eu vou te dizer, Jó era um cara firme demais, hein? Eu vou te mostrar o que ele escreveu aqui, o que ele disse aqui. E você me diga se você conhece muitos homens capazes de se colocar à prova desse jeito. Olha só, Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então olha só, Jó iniciando a fala, falando sobre o compromisso que ele fez com os próprios olhos de não cobiçar as moças. E ele traz uma reflexão, que eu vou pulando alguns versículos para a gente não estender tanto, mas você pode ler o capítulo inteiro depois. No versículo 4 ele diz assim, afinal Deus não vê os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? E aí ele diz o seguinte, a partir do 5, se eu me conduzi em falsidade, se os meus pés se apressaram a enganar, que Deus pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido pelos meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam do que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Olha só, se o meu coração foi seduzido por outra mulher, que a minha esposa moa o cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Jó vai passar o capítulo inteiro firmando esse compromisso que ele fez de uma vida que é chamada na Bíblia de uma vida em santidade, uma vida separada para Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? O ataque aos nossos olhos nunca foi tão grande, porque uma vida de adultério, uma vida de pornografia, uma vida de prostituição, ela não começa na vida do homem diretamente nesses atos. Ela começa no olhar. O homem se permite olhar desejando, cobiçando uma mulher que está no seu contexto social, uma mulher que passou na rua, ou então o que mais cresceu na nossa geração. Agora estou falando de algo sobre a nossa geração, na rede social. Eu e você temos acesso a ver mulheres pela rede social. E vê-las ou não, cobiçá-las ou não, é uma escolha nossa. E ali você já vai trazendo gatilhos, você já vai trazendo permissões para sua mente, em que elas podem acabar te conduzindo a querer mais e mais e mais daquilo. E já já você estaria questionando o valor daquela que está contigo, construindo a família, ombreando aquela causa junto com você. A nossa geração permitiu que cenas pornográficas estivessem presentes em filmes e séries que nossa geração continua consumindo. Eu e você precisamos nos levantar como quem rejeita esse tipo de coisa. Na minha casa existe uma posição bem clara, nós não negociaremos. Eu não quero saber qual é o filme, qual é a história. À medida que a moral é colocada em xeque, a exposição sexual acontece, eu e você precisamos nos levantar como quem vai proteger a nossa mente e a mente dos nossos. Os filmes assistidos na minha casa, as séries assistidas na minha casa são em família. Então, as poucas vezes que isso acontece ali, precisa ser um momento onde eu preservo a pureza dos pensamentos de todos nós. Porque se nós vamos admitindo algumas permissões, se nós vamos esticando essa corda, já, nós mesmos não teremos mais o filtro de brecar o que foi construído na nossa mente. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então aqui ele faz uma referência muito clara ao problema começar nos olhos, ou a bênção também.
poder estar entrando por aqui. Eu e você precisamos vigiar. Precisamos. É na academia, é no seu celular, é no seu trabalho, é nos filmes e séries que você assiste. Quais são os meios de influência que os seus olhos são atacados, que você precisa proteger os seus olhos? Olha só essa última base que está aqui em Mateus, no capítulo 5, versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, isso aqui é Jesus dizendo, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então, o padrão foi elevado, meu amigo. Jesus nos adverte muito claramente, o problema não está só em você consumar esse ato de adultério, mas sim em você simplesmente olhar e desejar, cobiçar. Já está estabelecido que ali você já estaria em pecado. Pecado significa desobediência a Deus. Você estaria desagradando a Deus, desonrando a Deus e a sua família. Então, o convite que está posto aqui para você nesse momento não é que você olhe e não deseje, é para que você não olhe. De onde você precisa tirar os seus olhos? Eu e você temos a consciência de quais são aqueles ambientes, quais são aquelas ocasiões que nós precisamos blindar, proteger os nossos olhos, para que no nosso coração não entre a cobiça, o desejo por algo que vai nos afastar de Deus, que vai nos fazer desonrar a nossa família. Eu sei, meu irmão, que na nossa geração os homens nunca foram tão provocados. A forma que as mulheres se vestem, se portam, o quanto você consegue vê-las, não só presencialmente, mas também nas redes sociais, vendo o cotidiano de outras mulheres. Eu e você precisamos ter muita sabedoria. O ataque é muito grande, só que nós não poderemos culpar a postura das mulheres, a postura das pessoas na nossa sociedade, na nossa geração, por um insucesso familiar. Não. Eu e você teremos que ser homens que se levantam numa postura reta, íntegra, que não admitem que isso penetre na nossa casa. Não, na minha casa não vai acontecer. Na sua casa também não vai acontecer. Você só precisa de uma decisão. Não negocie. Você é forte. Você consegue. Não se esqueça. O mundo muda se você cuida dos seus olhos e da sua família. Tamo junto.